Olha, o nosso Zoom já está de volta, Roberta. É isso aí, agora temos o prazer de receber aqui ele que é autor, cineasta, produtor, tem mais de 45 anos dedicados ao jornalismo. Seu último trabalho foi no SBT como repórter especial do programa do Ratinho, onde ficou por 22 anos. Ney Inácio. Pois é, muito prazer e recém-saído, né? Não faz nem uma semana que eu saí do SBT, né? Ainda me considero um pouco SBTista ainda, né? Certo. Mas já com uma outra coisa em mente, porque a vida continua. Com certeza. Como eu sempre digo, segue o baile, né? Com certeza. E tá tudo certo? Relação com o Ratinho? Não, maravilhosa. Inclusive, assim, eu queria deixar bem claro, porque houve uma repercussão muito grande quando eu fui... Na verdade, eu fui dispensado mesmo. Sim. Corte em função de Covid, aquela coisa toda após 22 anos, desde o começo do programa do Ratinho no ar. Então, muita gente achou que tinha alguma rusga entre mim e o Ratinho. Na verdade, pelo contrário. A gente é amigo há mais de 35 anos. Desde o Paraná, onde ele começou a fazer rádio, aquela coisa toda, né? Nós já estávamos lá, desde o tempo que o Ratinho era pobre, para você ter uma noção. Nós trabalhávamos numa mesma televisão, na CNT, lá em Curitiba, e ele não tinha muita grana na época, eu emprestava minhas gravatas para ele, também não tinha, 2 duros, né? Aliás, eu continuo duro, ele continuou com a grana, hoje. Mas, na verdade, eu emprestava minhas gravatas, lá no Sul? Oi? E as fazendas que você falou que tem lá no Sul? A fazenda é aquele tecido que você compra, né? Antigamente falava fazenda, né? Só se for, agora ele tem muita, nossa senhora. Ô Ney, oi. São 45 anos... dedicados ao jornalismo? 45 de jornalismo. Eu comecei na TV Globo, numa época em que o interior tinha muita força. Então eu era repórter especial da Globo no Paraná, depois Mato Grosso, me mandaram para Fortaleza, depois eu fui rodando, né? E teve um pequeno intervalo que foi para Curitiba na CNT, que antigamente era Rede OM, que é uma TV que o Collor, quando eleito, criou em Curitiba. Então eu fui para a Rede OM, e para fazer o esporte, para fazer futebol, eliminatório de Copa do Mundo, Copa do Brasil, que foi um lance interessante. O Collor foi eleito e quis derrubar a TV Globo. Então, meu negócio é derrubar a TV Globo. É uma história que se repete hoje em dia por aí, né? Aí ele montou uma TV no Paraná, Rede OM, Organização em Martinez, que era do cabo eleitoral dele, e levou todo mundo para Curitiba. O Galvão Bueno e toda a equipe de esporte, comprou todos os direitos e parou de investir na Globo. A Globo, ele era presidente até então, todos os grandes patrocínios deixaram de ir para a Globo e estava indo para a Rede OM, ficando rico e a Globo dando uma caidinha, né? Foi aí que entrou todo o processo de cassação do Collor, de impeachment, bababá. Você estava na TV dele nessa época? Estava nessa época. E como é que você fazia para cobrir o impeachment, todo esse processo e trabalhando lá? É uma coisa difícil, porque você tinha que fazer cara de paisagem muitas vezes, né? Aí a gente não queria, era uma briga interna, porque você não podia omitir a verdade para o público, então a gente fugia um pouco de escalas quando o assunto era impeachment. Mas todos nós já sabíamos que o Collor iria cair mais cedo ou mais tarde, pelo poderio da TV Globo, claro, né? Para resumir, ele foi cassado, a Globo fez o Anos Rebeldes na época, e isso incentivou muito ao jovem para as ruas protestar, os caras pintados, aquela coisa toda, com o objetivo de enfrentar e confrontar o Collor. Então a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria cair. Resumindo, caiu, a TV faliu, todo mundo, cada um pegou um equipamento, foi para casa. Um pegou uma ilha de edição, o outro pegou não sei o que, foi para casa. O feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Exatamente. E virou a CNT, né? E aí o resto todo mundo já sabe. Exatamente. Rapaz, você pode perguntar, Roberto. Já enfrentou aí muitas coisas nesse todo esse seu tempo. Você trabalhou na época, cobriu a ditadura também, sim, a época da ditadura. Você tem alguma coisa para contar? Tem um monte de coisa, porque na ditadura é um período muito difícil nesse período. E eu peguei Geisel, peguei o Figueiredo. Geisel foi pior. Então você não podia falar nada, porque teu texto, você ia para a rua com o texto pronto, já estava escrito o que você poderia falar, e tinha muita coisa que você não podia falar. E eu me lembro que teve uma época que teve o governo federal foi deslocado para o oeste do Paraná, todo o governo federal. É uma época que eles estavam tentando fazer uma média com a população. Então, tinha uma entrevista com o ministro Mário Andreasa, na época, e tinha um lance assim, olha, tais e tais e tais perguntas você não pode fazer.
E aí você estava lá para cobrir? Na coletiva. Adivinha qual a pergunta que eu fiz, a primeira? Aqui não poderia. Aqui não poderia fazer. Aí ele me deu de dedo numa coletiva nacional. Falou, você não vai, essa pergunta não vou responder, você não é patriota, você não gosta do Brasil. Se fizer de novo essa pergunta, você está na rua. Rodou, uns perguntaram aqui, voltou para mim. Qual pergunta eu fiz? Outra que não... A mesma, que era do movimento separatista do Brasil. Queriam separar o Brasil, dividir o Brasil em dois na época. Aí eu fiz a pergunta, falei, o senhor está demitido, o senhor não trabalha, está encerrada a entrevista. Eu fui demitido da TV Globo na época. Você sentiu censurado com isso, né? Totalmente, 1979 foi isso. Né? Esse é um dos exemplos. Agora tem vários exemplos. Inauguração de Itaipu. Eu comecei a cobrir Itaipu desde quando desviou o rio, comecinho. No dia de inaugurar Itaipu com o presidente Geisel e o Alfredo Stroessner do Paraguai, lá na divisa, o presidente já passou, dois presidentes iam passar e tinha uma fileira de guardas, né? Porque nessa época ninguém falava com o presidente. Aí eu caí na besteira de fazer uma pergunta e estiquei o microfone assim. Levei uma paulada do guarda aqui no braço, foi o microfone para um lado, caiu, aquele rolo. Então, é assim, você trabalhava nessas condições. Ou fazia o que mandavam, ou você sofria retaliações. São dois exemplozinhos só, que a gente tem, mas tem umas trocentas por aí, né? Se for contar, a gente fica o O programa dia todo, inteiro né? aqui falando, né? E muito se fala hoje de liberdade de expressão, o pessoal que tem a internet, que é terra de ninguém. Você acha que hoje existe já uma liberdade maior de expressão? Qual que é a tua opinião com relação... Liberdade de expressão é algo muito complicado, porque tem muita gente que não é preparado para usar essa liberdade de expressão e comete muita coisa que é antiética, muita coisa que é ofensiva, que é muita coisa que não se pode dizer em nome de uma liberdade de expressão. Eu penso que liberdade de expressão é você dar uma opinião sobre tal assunto, não você acusar uma pessoa com fake news, não eu vou cometer uma fake news aqui em nome de liberdade de expressão, isso não está correto, é errado, eu acho que é o abuso. Então, eu acho que muita gente abriu demais o leque para muita gente despreparada, pessoas sem ética, sem formação jornalística, aquela coisa, né? Sim. Hoje qualquer um pega um celular e todo mundo virou jornalista, né? E não é assim. Ô, Ney, oi. Você descobriu uma cartomante que mentia, bingo erótico também? Um monte de coisa. Qual foi a reportagem delas. mais inusitada que você fez? Isso é difícil. Eu fiz uma série para o programa do Ratinho que chamava Rota do Sexo. E dentro de Rota do Sexo, você encontra de 300 mil coisas diferentes. Então, para você eleger uma mais bizarra do que a outra, é muito difícil. Mas, por exemplo, bingo do sexo aqui na Rua Aurora, eu descobri uma época que as pessoas desocupadas durante o dia, todo mundo, era um cinema, né? Era um cinema, um teatro, bem na ex-boca do lixo, e que tinha um bingo que eu não sabia. Entrando, eu descobri, depois de fazer matéria com câmera escondida, né? Que leiloava mulheres. Em cima tinha as camas ali dentro, o cara com a roletinha ali, com aquele globozinho com as pedrinhas, o cara comprava a cartela, sentava nas mesinhas dentro do cinema mesmo, algumas cadeiras aqui, no fundo as mesinhas, tudo escuro, meia luz, e o cara rodando e bingo, e a mulher nua aqui do lado, que era o objeto a ser leiloado. Quem batia, pegava a mulher, levava, ia transar com a mulher lá em cima no quarto. Que ano, né? Isso? Isso foi em 99 agora, 99. Não foi tão antigamente assim. Não, é 99 agora, coisa recente, né? Quase que recente. Então, você via umas coisas assim, e as meninas que circulavam pelo salão, né? Tem coisas que eu não vou contar aqui por respeito ao telespectador, mas vocês imaginam o que acontecia com essas mulheres e os clientes do bingo. Meu Deus. E a cartomante que você encontrou? Como que foi essa história? Cartomante é assim, cara. Cartomante, as cartomantes são todas, desculpa, mas a maioria é muita falcatrua. Então, tudo que eu falava para ela de morte, que era jogada minha, ela embarcava na minha e confirmava. Eu cheguei bem triste, tudo com câmera escondida, né, no chapéu, para falar com uma delas. Cheguei numa delas e falei assim para ela, assim, minha vida está muito ruim. Eu quero conselhos, o que você vê de errado na minha vida? A minha vida sentimental, a minha esposa, meus filhos, né? Só um detalhe, eu não tenho filhos, nunca tive filhos, né? Talvez tenha perdido, não saiba, mas que eu saiba, não. Beleza, e ela falava assim, não, tua filha, eu vejo aqui, jogava as cartas, tua filha vai passar maus bocados. Falei, ela é muito revoltada. Então, ela é revoltada, vai ter uma briga enorme entre você e a sua esposa, prepare-se.
Falei, velho. Então eu ia jogando as mentiras, aí eu ia mentiras e falei assim, por exemplo, a sua esposa. Hoje, quando você chegar na tua casa, você vai ter um problema gravíssimo com a sua esposa. Falei, a minha esposa, o que está... E jogava esses motes para ela. E ela ia... E ela desenvolvia, aí eu comecei a perceber o óbvio, que ela trabalha com aquilo que você dá de alimento para ela. Você joga uma esposa, tem problema. Tem histórias que coincidem, né? Que coincidem, né? Que são lugar comum. E você ia com tudo escondido. E dando tudo dinheiro para dar tanto que eu vejo agora do teu lado, tanto que eu vejo do teu lado. Tem muita coisa assim. Então, foram muitas matérias de cartomante. E tem aquela velha história que eu fui procurar uma cartomante que ela adivinhava tudo. Eu bati na porta, ela perguntou quem é. Eu falei, pô, então já não é cartomante, né? É uma piada antiga, mas que acontece. Acontece muito isso, né? Dela querer saber coisas, ela tirar coisas de você para depois plantar como se fosse ela quem adivinhou. Essas Todo coisas frio. tem que ir, acho que numa indicação de alguém que te falou que já foi, que É gostou, verdade, do que chegar... Mas, no fundo, a maioria quer isso aqui. Né? Acho que a Roberta gosta um pouco desse assunto. Eu acredito um pouco, assim, né? É o seguinte, vamos ver o Ney trabalhando? Vamos. Vixe. Ver o Ney atuando. Faz tempo que eu não trabalho, faz uns 2 meses. Mas tem muitos anos e a gente separou só um momentinho para a gente ver o Ney. Chegou ao auge da carreira em 1975 com a música Cadeira de Rodas, que na época vendeu bastante, mais de 300 mil cópias. E outro sucesso estourou de vez foi em 76 com a música Sorte Tem Quem Acredita Nela, que foi tema de novela e que o Brasil todo conhece e canta. Esse é um trechinho do Procurando Tu, né? É um quadro que a gente fazia, chamava Procurando Tu, que você tentava achar os artistas fora da mídia, que fizeram muito sucesso no passado, nos anos 60, 70, e que sumiram, grande sucesso. Então eu fazia esse quadro, depois disso vinha uma biografia do cantor com imagens de época, e depois eu preparava o cantor no palco, ensaiávamos a música e já caía direto para ele com uma luz bacana, com um grupo de balé bonito, né? Para trazer de volta, e fez muito sucesso, graças a Deus. A característica minha sempre foi matérias investigativas, em Cracolândia, nos piores lugares, mas eu sempre gostei de fazer arte também, que é música, é uma coisa que eu gosto muito, né? A Roberta também curte muita música, e a Roberta, eu acho que ela, assim como eu também, a gente quer saber se tem alguma história de bastidor que você poderia contar pra gente aí desse pessoal. Envolvendo artista, música? É o seguinte, tem assim, uma dica que eu sempre dou para as pessoas, para quem é repórter, como que você consegue convencer um artista a te dar uma entrevista. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, né? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, Roberto Carlos estava no aeroporto em Curitiba, Roberto Carlos ia chegar para um show em Curitiba, de aviãozinho, um carro dele de um canto e os repórteres aqui no canto, num chiqueirinho todo cercado. Não podia falar com ele. Era só um aceno de mão que ele ia dar, faz uma imagem, ele entra no carro e vai embora. Pronto, acabou. Ele é exclusivo da Globo, eu estava na Rede OM nessa época, não se fala com ninguém. Aí chegou, deu aceno, todo mundo aí no chiqueirinho, eu falei para o meu câmera, olha, vamos dar a volta aqui, vamos ficar lá perto do carro, do lado de uma corda que parava, né? Aí deu o aceno de mão, todo mundo se conformou com o aceno, você não pode se conformar com o aceno de mão. Eu peguei, quando ele ia passando, eu peguei e falei assim, e daí, bicho? Pô, bicho é a marca registrada dele. Ele olhou na minha cabeça, coroa, bicho, pô, se identificou. Não sei por cargas d'água. Saiu, veio para o meu lado, pegou na minha mão, ficou segurando na minha mão o tempo todo e falou o que eu queria, dentro do tempo que tinha. Aí o pessoal todo correndo para pegar, quando chegou, ele caiu. Se mudou. Então, são macetes. Por exemplo, AC/DC foi para Curitiba, também ainda em Curitiba, e, lógico, não fala com ninguém. A banda não falava com ninguém. Eu fiz uma matéria no dia anterior, mostrando a falsificação de camisetas do AC/DC que os piratas estavam vendendo na porta do show, iriam vender. E repercutiu para eles. O produtor ficou sabendo, no dia seguinte, olha só, não falam com ninguém. Aí, olha, aqui o pessoal que fez aquela matéria, o repórter. Resumindo, eu fiz a entrevista com esse DC, ganhei a camisa autografada por eles todos, autenticada, nova. Então, são macetes que você tem que ter né, e tem que correr. Também. O não você já tem, vai atrás do sim. Como o tempo nosso é pouco, eu tenho histórias, mas fica para a próxima, então. A gente ficou com um gostinho de quero mais, né? Mais. Acho que o telespectador em casa também, Roberta. Ney, obrigado. Obrigado, e foi um prazer, desejo sorte a vocês. Agora vai começar a investir bastante na internet, no YouTube? Agora, YouTube, meu canal, vamos lá, então, vamos fazer um canal que não tem nome ainda, mas eu vou divulgar, entendeu? Quando eu encerrei minhas atividades agora, eu disse assim, pessoal, estou indo bem, estou legal, segue o baile. Muita gente repetiu essa frase, segue o baile. Talvez o nome do programa seja segue o baile. Gostei. Que é o que eu quero. Você que tem esse lado
do jornalismo popular forte e tal, de repente, né, pode se encaixar bem. Curti. Vambora, Segue o porque baile. Curti o continua, Segue o Baile. Segue o baile. Boa, Ney, obrigado. Eu que agradeço. Depois você muito volta pra gente obrigado. conversar mais, Sucesso. é muito papo bom. Vambora. Obrigada. Obrigado. Que isso? E o Zoom volta já já, fique ligado.